raízes, o caule, o tronco, né? E folhas. Mas se você pensar assim, em dividir uma árvore, quantas partes tem? 3, principalmente, né? Isso aqui nós vamos ver em estrutura, tá? Mas aí, de repente, você se depara com... Não, se fosse uma flor seria até a ver, né? Mas você tem aqui um... Esse passarinho, o que ele tem a ver com essa árvore? Mas ele faz parte da árvore? Não. Só que o que acontece? Quando você lê a Bíblia sem uma perspectiva global, do todo, do significado original, do autor, a intenção do autor, você pode gastar sua interpretação toda olhando para o passarinho. Aí a pessoa faz assim, né? Ela encontrou um passarinho e hoje ela quer falar sobre o passarinho da árvore. Então o passarinho ele tem bico, ele tem olho, ele tem cabeça, tem pescoço, tem pés, tem pena e tal. Só tem um detalhe, ele não tem nada a ver com a árvore. E às vezes você ouve pregações assim, que se fala tudo que não tem nada a ver com o principal. Nada foi dito realmente sobre a árvore. E a árvore é que era o principal. Então essa é a questão. Se a gente não entende, a gente deve fazer perguntas. Então, o que nós chamamos de boas perguntas. Boas perguntas. Fazer perguntas é essencial, é fundamental para a gente entender a palavra de Deus. E qual é o alvo, então, da gente estudar para entender, fazer perguntas para entender? Primeiro, é refletir o porquê fazer boas perguntas. Aqui eu já estou adiantando um pouco da resposta. Também entender o que é uma boa pergunta. O que é uma boa pergunta? O que é uma boa pergunta para vocês? Qual é a pergunta que a gente pode considerar boa? Boa. Certo, mas qual é o aspecto prático de uma pergunta para ela ser considerada boa? Ela vai lhe ajudar a entender, trazer entendimento. Então, quando você faz uma pergunta ruim, uma pergunta fraca, você não vai atingir esse objetivo. Então, o estudioso da Bíblia, a estudiosa da Bíblia, precisa ser alguém perguntador. Também, a gente precisa então aprender como fazer essas perguntas. Pensar em como fazer essas perguntas. Como? Outra questão, a partir de 2 Timóteo, nós vamos explorar, praticando essas habilidades aí de fazendo boas perguntas. E aqui vai ser um exercício para casa, tá? O capítulo 1, você vai desenvolver, no final tem um exercício nele, né? Baseado aí, para depois de entender, trazer uma aplicação para a vida, para a nossa vida, tá? Aqui você vai sempre encontrar assim ministérios, porque esse livro ele é direcionado a pastores e líderes, tá bom? Mas nós vamos também caminhar para aplicações na nossa vida cotidiana. Pois bem, a importância de fazer boas perguntas, vocês já responderam, mas realmente a ideia é a gente descobrir o coração da mensagem, certo? Eu falei isso aqui na outra vez, eu já vou apagar aqui, tá? Você, se for, você já vai tirando foto aí, que hoje ninguém anota mais quase, né? Todo mundo já tira foto. Pois bem, mas no Prega-Palavra, o Prega-Palavra ele trabalha com 8 princípios, chamados de hermenêuticos. Imagina assim, ó. Imagina aqui um quadrado, tá? Um quadrado. Isso aqui é a Bíblia toda, os 66 livros. Mas
Esse princípio ele é usado também para os outros, para estudar um livro todo, independente, ou até mesmo uma passagem. Sempre o que nós queremos é encontrar aqui o coração. Não tem assim, quando os homens aqui entendem bem essa linguagem, né? Talvez as mulheres menos, mas mulher também entende. Quando você vê um jogador de futebol, por exemplo, jogando com paixão, dando sangue, lutando e tal. Lembra do Dunga? Como que o Dunga jogava? Lembra, né? Então, o Dunga jogava assim. Aí a gente fala que ele colocou o coração na chuteira. Esse cara colocou o coração na chuteira. Então, o coração de Deus está na Escritura. Ele colocou o coração dele na Escritura. Se você quer conhecer o coração de Deus, você tem que conhecer a Escritura. Ou seja, ela revelada do jeito certo. Então, nós usamos, aqui, nós usamos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós usamos 8 princípios hermenêuticos para poder trabalhar a interpretação do coração de Deus na Escritura. Então, a gente chama, nessa ordem que eu estou trabalhando com vocês, eu vou colocar só a sigla, tá? Instruções para viagem, fazendo boas perguntas. Vamos pensar também em contexto. Vamos pensar em contexto, estrutura. Ou seja, estrutura. Vamos pensar em grande ideia e resposta desejada. Grande ideia e resposta desejada. Vamos pensar, um que eu pulei aqui, deveria ter colocado primeiro ali, gênero literário. Teologia bíblica. Vou colocar aqui, teologia bíblica. E aqui, por fim, é a atual, que é a aplicação. Ou seja, a aplicação direciona para cá. Então, o nosso objetivo primeiro é interpretar, certo? Interpretar e aplicar. Então, o nosso objetivo é esse: interpretar corretamente e aplicar. Então, todos esses passos que a gente está trabalhando vai chegar nesse ponto aqui. Significa que, ao ler um livro, você tem que aplicar esses princípios aqui. E eles são complementares. Por exemplo, quando para começar, eu começo aqui, com o gênero literário. Qual é o livro que nós estamos estudando agora? Começamos? Que tipo de gênero é esse? É uma carta. Então você vai interpretar uma carta do jeito que você interpreta um salmo? Não, é diferente. Qual é a característica da carta? Então nós vamos considerar. Descobrimos, filha, tira só mais para cá, porque eu vou dar um chute nisso aí. Gênero literário. A segunda coisa, nós vamos para instruções para viagem, porque nós queremos tentar localizar esse livro, 2 Timóteo, na história da revelação. Ou seja, como é que ele foi dado, em que contexto, qual era a situação, e etc, etc. Para isso, nós vamos fazer perguntas, que é o que nós vamos praticar agora. Fazer boas perguntas. Nós vamos saber para que servem as boas perguntas. Aí, fazendo as boas perguntas, nós vamos compreender o contexto. Contexto dessa passagem. Conhecendo o gênero literário, entendendo as instruções, fazendo as boas perguntas, entendendo o contexto, a gente vai definir a estrutura. A estrutura vai nos conduzir a grande ideia
ou seja, a grande lição. Essa era a grande mensagem, a grande ideia que queria ser transmitida pelo autor. Uma vez que nós descobrimos a grande ideia, nós conectamos ela com Cristo através da teologia bíblica, que é a revelação de Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. E aí, chegamos no cerne da mensagem, a gente faz as aplicações. Ufa, pastor, então conte comigo, ou melhor, conte com um aluno a menos na próxima aula, porque eu não venho aqui não, que esse troço é muito difícil. Claro, se você está vendo hoje uma vez, você vai achar difícil. Mas, aos poucos, se você for entendendo cada um, você vai ficar fera na interpretação e na aplicação. Você definir o que é. Que literatura é essa que a gente está lidando? Por quê? Por que isso é importante? Tem alguém aqui que já construiu uma casa do zero? Mas vocês sabem. Qual é o primeiro passo para construir uma casa? O alicerce é definido pelo quê? Pelo tipo de terreno. Se é um terreno pedregoso, você vai precisar gastar muito com base? Não, você já tem a base ali. Então você só vai dar uma ajustada. Então você tem que primeiro entender o terreno. O terreno é o tipo de literatura bíblica que a gente tem. Então, quando você lê, o que é isso aqui, pastor? Que texto é esse? Falar assim, pastor, não é mais. Que texto é esse? Carta. Opa, como é que se. Qual é a característica fundamental de uma carta? Ela tem um escritor. E tem um destinatário. E tem também um autor e destinatário e tem um conteúdo, uma mensagem. Então, olha bem, você já tem muito mais facilidade de interpretar, e é por isso que a gente gosta de carta, né? Se você não sabe ainda pregar, não sabe dirigir, você pode muito bem pegar uma carta de Paulo, e você lê um trecho assim, você já tem uma mensagem, porque ele vai dar a explicação e fazer a aplicação. Simples assim. Claro que eu estou simplificando, mas então é isso. Vamos voltar para as perguntas. Escrevia muita carta. Isso, mas é um tipo de carta também, né? Uma carta eletrônica. Agora, eu vou voltar para ali, tá? Ok? Vamos lá. Olha, certa vez eu falei numa igreja que era possível a gente sobreviver sem revista. Eu fui quase apedrejado, claro, né? A gente sobreviveria na escola bíblica sem revista, estudando só a Bíblia. A pessoa, mas não é possível, ninguém consegue. Consegue? Se você aprender a fazer isso aqui, você vai extrair, e outra coisa, você vai ter conteúdo para o resto da sua vida, né? Que as revistas, elas ficam assim, geralmente voltando para os mesmos assuntos, né? Principalmente porque muitas delas não são assim, focadas na Bíblia. É mais no comentário, na interpretação do autor. Vamos voltar para cá agora, um pouquinho. Certo? O que é uma boa pergunta? Então, alguém já disse aí, né? O que é uma boa pergunta? Sobre algo que é essencial para poder entender o que o autor queria dizer. Então, você classifica uma boa pergunta por essa característica aqui, ó. Se ela é essencial para entender o que o autor quis dizer. Essa é a característica número 1. Ela também vai nos conduzir pelo caminho pelo qual o autor quis nos levar. Então, o autor, ele é um motorista que vai conduzir a gente numa viagem. Nós não podemos correr para esse lado e nem para esse. A gente tem que ficar no caminho dele, nos passos dele, tá? Então, a gente classifica perguntas em 2 categorias. A primeira é essa aí, as básicas. O que é uma pergunta básica, Vitor? Essa daí não é tão básica, não. Mas olha só, você está diante desse texto aí de atividade que a gente deu. Então, o que esse texto diz? Uma pergunta básica. O que o texto diz?
Não, o que ele está dizendo? Tenta ser descritivo. Vamos tentar ser descritivo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso é muito difícil, né? O que é isso aqui? O celular. Ele é feito de quê? Plástico, metal, tem até ouro, né? Sabia que todo celular tem ouro? Tem ouro, prata. Ele tem assim, qual a funcionalidade? Qual o objetivo do celular? Hoje em dia serve até para ligar, né? Hoje até consegue fazer ligação, mas hoje ele é tudo, né? Agenda, correio eletrônico, bloco de anotação, o que mais? Despertador, relógio, tocador, rádio, TV, é tudo. Então, você tem assim uma série de funcionalidades. Então, você está só descrevendo, tá? Está só descrevendo. Você não está fazendo nada além de descrever. Você está só descrevendo. Então, tente ser descritivo. O que o texto diz, Vitor? O que o texto diz? Segunda pergunta básica. Quando que isso aconteceu? Quando que 2 Timóteo foi escrito? Quando que 2 Timóteo foi escrito? Como que a gente poderia saber, biblicamente, sem ir para comentário bíblico, isso é uma coisa que eu queria dizer para vocês muito importante. Por favor, não consulte Bíblia de estudo, comentário da internet, livro de teologia, porque senão você não vai desenvolver nas ferramentas. A ideia é que agora nós tenhamos a teóloga Lourdes Maria Riele da Silva. Nós tenhamos a Maria Paixão Conceição de Aragão Almeida Pereira de Souza Vitorino. Então esse é o comentário bíblico dela. Teremos o Renato Russo de Aragão Visconde Vasconcelos. É esse cara, né? Antônio Conceição Poderoso da Silva, Sauro não, né? É para acordar, tá? É para acordar. Mas significa que você tem que ser você vai desenvolver o seu próprio conteúdo, sem dependência de teólogos e teologia. Olha só, gente, eu não estou dizendo que depois que vocês fizerem o livro, desenvolver, aí você vai consultar o que os escritores dizem. Mas a ideia é nosso matéria. Assim, olha só. Tem um programa que chama Masterchef. Eles têm o desafio seguinte: ele vai lá na despensa, lá na feirinha, uma espécie de mercadinho, e compra os ingredientes do que ele vai fazer. Então ele tem que saber o que ele quer fazer, porque ele precisa escolher os ingredientes de acordo com o que ele quer fazer. Aí ele tem que, se ele quer, por exemplo, uma farinha, ele não vai pegar a farinha pronta, ele vai desenvolver a farinha. Então essa é a ideia. Não é você ir lá e comprar a massa de pastel pronta e fazer pastel. Você tem que fazer a sua massa de pastel. Então você vai fazer o seu trabalho na escritura. Então evite, mesmo que você tenha uma Bíblia de estudo, não consulte. Fazemos o pacto aqui, sem consultas. Amém? Amém? Amém, irmãos? Amém. A partir de agora, todos se consultar, está em pecado. Isso só vale para esse material, tá? Para as outras coisas, você pode fazer isso. Inclusive, no Prega a Palavra, nós vamos ter um exercício aqui, que nós vamos, na estrutura, nós vamos pegar um texto, vocês vão guardar suas Bíblias, nós vamos pegar um texto impresso, sem capítulo e sem versículo. A gente vai desenvolver, identificando ali sem capítulo e sem versículo, tá? Então, olha só. Quando que isso aconteceu? Como é que você sabe? Quando que 2 Timóteo foi escrito?
Sim, sim. Chegou a gente. Boa pergunta. Aham. Boa, boa. Agora, quando você lê lá esse seu questionamento leva para a produção do cânon, né? Quer dizer, como que foi preservado os livros? Quer dizer, como que se selecionou esses aqui? Então, são perguntas que, como diz um amigo meu, sobre estas coisas falaremos em outra ocasião. Mas muito bom questionamento. Quem são os personagens? Mas em 2 Timóteo, quem são os personagens principais de 2 Timóteo? Quais são as pessoas-chave de 2 Timóteo? Mas quem são os principais mesmo? Paulo e Timóteo. Mas considerando ali pessoas de um modo geral, não só as pessoas humanas, quem são as pessoas que estão no livro o tempo todo? Deus, o Espírito Santo e quem mais? Jesus Cristo. Ele está do início ao fim, a Trindade é citada, né? Quem são os personagens? Aí, como que a gente sabe que um personagem é principal ou ele é um coadjuvante? Como? Ela falou, se ele fala mais, se ela fala menos. É verdade. O que mais? Alguém tinha falado lá, Alice? Aquele, no caso de carta, né, o que é o destinatário, ok? Mas, por exemplo, a história se desenvolve geralmente focado nessas pessoas. Então você sabe que ela está do início ao fim da história. Pensando em narrativa, essa pergunta ela é central, tá? Que lugares são mencionados em 2 Timóteo? Aí é uma coisa que você não sabe, né? E quem sabe? Qual era a cidade que ele estava? Éfeso. Nós temos alguma comprovação disso na carta? Em algum momento é falado sobre isso? Muito bem. Então você tem uma prova aí. Então, menciona que... Agora, você tem... Quando é que Paulo conhece Timóteo? Em qual circunstância ele conhece Timóteo? Vocês se lembram? Essas perguntas aí são as perguntas que a gente precisa fazer, tá bom? Outra pergunta. Então, são mencionados vários lugares. Onde é que o autor estava? Mas em que lugar? A carta responde. Em que lugar, exatamente? Mais ou menos? Não é uma resposta razoável. Sim. Pois é. Se você tivesse numa masmorra, passando frio e fome, você ia saber exatamente para quê. Entendeu? Vocês sabem que a região, a Europa, né, a Itália, é marcado por calor extremo e por frio extremo. Então, olha só, se ele está sentindo frio, isso demonstra em que época, mais ou menos, que ele estava exatamente. Então, são sinais, certo? Aí, o que mais? Quais são as palavras importantes de conexão ou de transição? Isso vai servir para a gente poder identificar a estrutura, não vai ser hoje, tá? Vamos lá, preste bem atenção. Sim, pode ler, por favor. Sim, sim. Opa. Sim, sim. Então vamos lá. É um sinal, não é? É um sinal. Vocês
Vocês receberam as tarefas prévias, né? Vocês receberam. Mas vai receber, em nome de Jesus. Olha só. Volta aí para... Não, aqui é a agenda, peraí. Olha só, lá no texto, eu coloquei no grupo, o Mateus colocou hoje no grupo também. Veja bem, a primeira parte aí é o seguinte. Na verdade, a primeira parte de tarefas prévias, tá? Preparação geral, olha aí, ó. Leia o livro de 2 Timóteo pelo menos 5 vezes. Pelo menos 5 vezes. Para você ter essas respostas, você precisa ler muito. Então, quer uma dica? Quantos capítulos tem 2 Timóteo? Quantos? 4. Quantos versículos tem em cada capítulo? Não sabe? Não sabe? Vai contar. Então, a primeira coisa que você vai fazer, agora não, quando você for ler em casa, conte. Quantos que dá no total? Certo? O primeiro tem tanto, o segundo tem tanto, o terceiro tem tanto, o quarto tem tanto. Chegamos a um total. Isso a gente chama de radiografar. Radiografar. Vamos lá. Estamos caminhando aqui, tá? Aquele relógio lá é apressado. Eu estou seguindo o relógio de Deus aqui, tá? Olha aí, ó, na tarefa prévia. Perguntas. Quem é o autor desta carta? Você já tem a resposta, né? Quem é o destinatário? Já temos a resposta. Baseado na carta, o que podemos aprender sobre a situação da vida do autor e da vida do destinatário? Como que Paulo estava? Como? O 3:1 fala o que aí? 3:1. 2 Timóteo, 3:1. Tem outro texto que fala que ele estava preso? Então, você vai responder, olha só, anota a referência, olha, é tarefa para vocês, tá? Tarefa para vocês. Aí, gente, eu tô fugindo das perguntas aqui, tá? Sim, Alisson. Eu não estou com essa apostila não, Alisson, porque eu mandei só as tarefas, o Mateus é que sabe aí. Ô, Mateus. Então, página 3. Certo? Que palavras ou conceitos são repetidos ao longo da carta? Tem um conceito que se repete no capítulo 1, quantas vezes? No capítulo 2, quantas vezes? Você vai identificando os conceitos que se repetem. Por exemplo, isso. Isso aí é coisa do Chaves, né? Mas essa expressão, por exemplo, é uma expressão que é muito repetida no... Oi? Fala? Que bom, então, essa é a ideia mesmo, porque essa é a ideia. Certo? Aonde é que nós encontramos o contexto desse texto? Lembra que eu dei literaturas a mais para vocês aí, ó, nas tarefas prévias? Lá eu não sei qual é a página que está aí, viu? Porque eu não estou com esse negócio aqui não. Mas, por exemplo, lá na frente tem assim, ó, leitura adicional, leitura de passagens adicionais, obrigatória, na tarefa prévia, tá? Está escrito assim, ó, além de 2 Timóteo, leia também, ficou cortado aí, tá? Mas leia as seguintes passagens e considere como elas auxiliam a entender os motivos por que Paulo escreveu a Timóteo. Atos 16, de 1 a 5, 17, de 1 a 9, 18, de 1 a 17. 1 Timóteo, principalmente, de 3 a 7, Atos 20, de 17 a 38, especialmente os versículos 29 e 20, está errado aqui, tá? Eu vou corrigir isso aqui, tá? Foi digitação, tá bom? Aí, olha só, vocês são muito aplicados, tá bom? Vamos voltar aqui para as boas perguntas, que eu vou chegar no principal agora, tá? Vamos lá.
Outra pergunta: existem comparações ou contraste? O que é uma comparação? Uma comparação são duas coisas parecidas, né? Esse aqui é um marcador de quadro branco e isso aqui é um pincel pilote verde. Os dois são verdes. Um serve para escrever em quadro branco e outro em outras coisas. Olha bem, eu estou comparando, mas eles são iguais? Não. Na essência, eles têm uma função diferente, mas eles são parecidos. Então, é essa comparação. Agora, tem a comparação também contrastante, ou seja, de oposto. Por exemplo, eu peguei o certo? Peguei. Quando Paulo, ele cita algum mau exemplo na carta, alguma pessoa que ele considera mau exemplo, sim? E ele cita alguém que é exemplo, e ele está fazendo contraste. É bom exemplo, mau exemplo. Outra pergunta importante: existem palavras ou ideias repetidas? Olha, essa ideia está no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, no quarto, ou ela está no 1, no 2, no 4, não está no 3, mas está. Então vocês têm que identificar. Gente, aí vocês estão entendendo por que tem que ler? Porque se você não ler, você não vai conseguir achar essas respostas. Então, agora eu garanto para você, se você tomar um propósito, por exemplo, como é uma cartinha básica, sabe quantos minutos você gasta para ler 2 Timóteo de uma vez só? Se você tiver uma leitura mais rápida, você gasta em torno de 14 minutos. Se você tiver uma leitura um pouco mais devagar, como a minha, eu gasto em torno de 25 minutos. Mas tem gente que lê em 15 minutos. Então, olha, você imagina, gastar meia hora que seja, cedinho, o primeiro café da manhã seu é 2 Timóteo. E lê com essas observações. Almoçou, antes de almoçar, que ninguém consegue ler a Bíblia depois do almoço, né? Senão você vai ter aquela visão de Pedro, né? Lá do Atos 11, né? Não vai dar, antes 10, não vai dar certo não. Então, antes do almoço, enquanto espera o almoço, ou você está terminando de fazer o almoço, não deixa a panela queimar, faz lá uma leitura. Antes de dormir, você lê 3 vezes por dia, você vai conseguir obter todas as respostas. O que mais? Agora, essas perguntas aqui, então, elas são consideradas perguntas básicas. O que o texto diz? Essas perguntas aqui, nós chamamos elas de perguntas de compreensão, ou até mesmo como eu chamo de planejamento. Vou botar só assim, tá? Planejamento. Por quê? O senhor Antônio, todo mundo sabe aqui, não é segredo para ninguém, mas tem também Concinha, tem outros irmãos aqui, mas vou pegar o senhor Antônio, que é profissional nessa área. O senhor Antônio é contratado para fazer uma comida para 1.000 pessoas. O senhor Antônio tem que, primeiramente, ele tem que compreender algumas coisas, né, senhor Antônio? Qual é a primeira coisa que o senhor tem que compreender? São 1.000 pessoas. Ele já tem ali quantos quilos de carne vai precisar. Qual tipo de comida vai fazer? É churrasco ou é outra comida? Churrasco. Olha bem. Aí, para ele fazer churrasco, ele precisa de quê? Não, além da carne. Precisa. E que assa o churrasco? Não, na churrasqueira. Tem uma churrasqueira boa? Precisa de carvão? Quantos pacotes? Olha só, perguntas que a gente faz no dia a dia. O que mais? Quem que vai servir essa comida? Ela vai ser autosserviço ou vai ser servida por garçons? Quantos garçons precisa para servir 1.000 pessoas? Quanto tempo que vai durar a festa? Então, gente, percebam que essas perguntas aqui são de compreensão. Olha só, eu estou identificando o que ele está dizendo. Ele está dizendo para Timóteo isso. Agora, quando que aconteceu? Quem é que é citado? Quais são os lugares mencionados? Esse lugar, ele é um lugar que tem assim uma contribuição ou é um lugar assim neutro? É um lugar secundário ou é um lugar chave? Uma pergunta. Olha a pergunta. Você falou que ele estava onde?
O Timóteo estava onde? Ele pastoreava onde? Em Éfeso. Era fácil pastorear em Éfeso? Quando você lê 1 Timóteo, quando você lê lá Atos, capítulo 20, que Paulo se despede dos presbíteros, ele diz uma coisa lá no Atos 20. Quando eu sair, vai acontecer o quê? Vai entrar aqui pessoas mal intencionadas que vão querer minar a fé de vocês, da igreja. Olha só, quando ele vai, a gente chega lá em 2 Timóteo, o Timóteo está em que situação? Qual era a situação de Timóteo? Aí são essas perguntas de compreensão. Aí nós vamos para as perguntas as chamadas de essenciais. Quais são as perguntas essenciais, pastor? O que é uma pergunta essencial? A gente já falou lá, né? É uma pergunta que ajuda a compreender, a achar o significado do texto, a razão que o autor ele escreveu. Então, a pergunta essencial veja bem, parece a mesma coisa, mas não é. O que o autor realmente diz? E como que o autor diz o que ele diz? Aqui nós encontramos a terceira questão, que é: qual é o tom? O tom. Se fosse só músico aqui seria fácil, né? Mas não são. Vou exemplificar para vocês. Você chega num aniversário. Um aniversário. Qual é o tom do aniversário? Como é que as pessoas estão no aniversário? Elas estão felizes, elas estão alegres. Geralmente a música está baixa, média ou alta? Geralmente alta. Geralmente você vai ver tocar Beethoven. Aniversário, né? Kennedy. Não. Você vai ser mais um rock and roll. Uma música mais alegre e tal. Agora, se você chega num velório, como é que é num velório? Mais perto quero estar. Mas assim, como é que as pessoas falam no velório? Elas falam alto, baixo ou médio? Depende, né? Tem alguns sujeitos que mesmo no velório ele fala tão alto que você está pregando aqui, ele está falando lá fora, você está escutando o que ele está falando. Mas geralmente, por exemplo, quando você ouve mandamento na Bíblia, qual é o tom de mandamento? É um tom assim, olha, vai lá e faz isso, se der. É assim? Não, vai e faz. Você tem que franzir a testa aí, ser firme. Ou seja, isso é o tom, entende? E quando você faz a leitura, você tem que identificar que tom. Qual é o tom de 2 Timóteo? É um tom. Qual é o tom? É uma exortação. Você vê símbolo ali de celebração, de alegria? Não, você vê um constante. Qual que seria as cores de 2 Timóteo? As cores que a gente pintaria o quadro de 2 Timóteo? Seria mais um cinzento, assim, mais um tom mais. Menos luz, mais. Ok? Então, agora, por que ele diz isso nesse momento? Você tem que perguntar. Por que ele diz isso aqui? Você falou de Coríntios, né? 1 Coríntios. Você citou lá o exemplo de Coríntios, aquilo que o olho viu, o olho não viu, o coração não sentiu, o ouvido não ouviu. É isso aí, né? Eu já estou gaguejando. É isso aí. Mas por que ele disse isso nesse momento e não em outro? Aí você tem que achar as respostas. Outra pergunta: por que dessa forma? Vocês já pararam para pensar? Jesus, por exemplo, às vezes Jesus era áspero. Você já parou para pensar, pastor Francisco, eu não concordei com a posição de algum irmão e falo assim: para trás de mim, Satanás.
Já pensou? Porque todo mundo pensa em Jesus como aquele manso e humilde, né? Como ele disse, mas às vezes ele era bravo. Quando ele fala para Pedro assim, olha, quando ele fala para os discípulos lá em Marcos 8, vocês não entendem. Ele não está falando, vocês não entendem. Ele está falando num tom. Então, quando a gente está falando de tom, a gente está observando o tom da voz, o tom do ambiente. Como é que ele está falando? Por que dessa forma nesse momento? Outra pergunta, né? Não, aqui encerrou. Não, tem mais perguntas essenciais. Por que é surpreendente? O que é surpreendente sobre isso? Outra pergunta, como que aquilo que ele disse aponta para, ou fala de Cristo? Essa pergunta aqui, ela vai ser a pergunta que capta a ideia da TB. TB. Sabe o que é a TB? Quem que já sabe o que é a TB? Alisson, o que é a TB? Engraçadinho. Desse jeito você estraga minhas piadas, né? Mas o que é a TB? Teologia bíblica. Ou seja, o que é teologia bíblica? É como que a Escritura está apontando para Jesus, mesmo quando não está falando diretamente o nome Jesus. Você sabia que a Escritura tem muitas passagens que falam de Cristo, apontam para Ele, mesmo sem citar o nome dele. Eu preguei aqui para vocês uma vez sobre Provérbios. O que nós encontramos principalmente de Provérbios em Jesus? O que? Vocês se lembram? Provérbios é o livro de conselhos, mas a gente chama isso de outra coisa. 1, 7, 10, 9, 7. O temor do Senhor dá sabedoria. Onde é que você fala, Jesus era tão sábio, de onde é que vem a sabedoria dele? Ele é a personificação da sabedoria. Então, ele é Provérbios. Então, olhe bem, então como que a gente fala, como é que a gente encontra Cristo em Provérbios? Ele é a sabedoria. Isso é teologia bíblica, entende? Por exemplo, nós temos os salmos, que são messiânicos. Falava de Cristo. Você tem as profecias apontando, mas às vezes você não vai encontrar, geralmente, Cristo ali. Você vai encontrar uma referência, uma alusão a Ele. Então, olhe bem, isso é teologia bíblica. Nesse ponto aqui, tá? Como que aquilo fala de Cristo ou aponta para Ele. Outra questão. O que o texto diz como um todo? Aí você vai tentar resumir. Lembram? Olha, eu estou falando aqui há 1 hora nessa segunda aula e já vou encerrar, tá? Veja bem. Mas qual é o resumo disso tudo? Qual é o resumo? O resumo é esse aqui, ó. Não, eu não vou mexer ali, mas o resumo é esse aqui, olha. Uma boa pergunta, ela nos ajuda a descobrir o coração da mensagem, ou da passagem. Tudo que eu estou dizendo aqui tem a ver com essa verdade central. Pois bem, vamos avante. O que mais? Por que o autor disse isso? Qual a resposta que ele esperava ter dos seus leitores? Isso é o que a gente chama de resposta desejada. Então, quando Paulo escreveu para Timóteo o que ele queria mover no coração de Timóteo, o que ele queria fazer e etc. Qual é a resposta que Deus procura em nossos corações e vidas hoje? Agora, veja bem, meus irmãos. Como é que Timóteo estava? Qual era o estado de... Agora era o estado de Timóteo. Qual era a situação dele? Você se lembra? Você se lembra? Ele estava animado? Ele estava desanimado. Por que ele estava desanimado? Qual era a causa do sofrimento de Timóteo? Aí era uma consequência, tinha um problema por detrás. Qual era o problema? Lembra quando Paulo falou? Quando ele saísse de lá,
iriam entrar pessoas mal intencionadas na igreja que iam minar a fé dos irmãos. Quem era Timóteo? Timóteo era um representante do apóstolo Paulo, e ele está ali segurando as cordas, lutando pela sã doutrina. Leia 1 Timóteo, lembra das exposições do pastor David Merck lá no Retiro? Ele era o defensor da sã doutrina. E qual era o ponto, qual era o sofrimento dele? Era o sofrimento por causa do ministério, a luta por causa do ministério. Então, o que se deve fazer quando se está desanimado por causa de uma causa justa? O que ele deve fazer? É isso que ele é a essência da carta. E aí, nós vamos aprender na próxima aula, não é? E já seguindo, nós vamos falar sobre o que a carta ensina, né? Vocês vão encontrar muito essa palavra. Encorajamento. Como é que a gente pode, irmãos? Agora vamos parar aqui, tá? Olhe bem, porque a aula encerrou, mas eu só quero aplicar isso aqui. Hoje, vocês estão ouvindo falar de pastores se suicidando, não estão? Está na boca do povo. Por que os pastores estão se suicidando hoje em dia, mais do que antes? Eu não quero apontar o dedo para a ferida de ninguém. Mas Paulo está encorajando Timóteo a permanecer fiel, mesmo debaixo de luta e sofrimento. Paulo está dizendo para Timóteo, não justifica você desanimar, meu filho. Sabe por quê? Olha a sequência que nós temos em Timóteo. Ele vai, logo no primeiro capítulo, ele vai falar, quem é o exemplo de Paulo? Não, o exemplo de perseverança de Paulo. Cristo. Cristo, então, encoraja quem? Como é que Paulo está? Qual é a situação dele? Cristo foi crucificado. Vamos pensar aqui, né? Paulo está preso. E mesmo preso, ele está dizendo para Timóteo, olha só. Exatamente, ele está dizendo, nada justifica jogar a toalha. Então, isso aponta que muitos de nós, não só pastores agora, mas todos nós, quando nós passamos a desanimar, geralmente nós tiramos os olhos de Cristo. Entendeu? Exatamente. Por favor, entenda bem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que eu não sei a situação de cada um sabe onde o calo aperta. Mas eu estou dizendo que pela Escritura, o Senhor nos dá condições de passar pelas maiores lutas e não desanimar. Nós temos 2 exemplos que ele chama a atenção. Cristo é o exemplo de Paulo, que é o exemplo de Timóteo. É possível perseverar. Então, a gente está sofrendo. Quando a gente está sofrendo, a primeira coisa que a gente tende a fazer é, ao invés de olhar para cima, olhar para baixo. Uma característica de uma pessoa depressiva é o quê? Você vai falar com ela, ô fulano, e ela está... Você pergunta para ela, ela não levanta a cabeça. Esse não levantar a cabeça não é dizer que você só olha para Cristo, né? Se você estiver olhando para cima, não é isso. Mas é um símbolo. É a postura da sua entrega, da sua auto-entrega. Então, a ideia de 2 Timóteo, nós vamos ser muito, muito encorajados, embora fale sobre uma carta direcionada a pastores, mas é uma carta que fala para a igreja também. E eu quero aproveitar cada aula para terminar sempre encorajando os irmãos a perseverarem. Eu sei que cada um aqui tem uma história, tem uma luta. Mas, pelo exemplo de Paulo, pelo exemplo de Cristo, pelo exemplo de Timóteo, nós podemos perseverar até o fim. Amém? Bom, terminando, por hoje chega, porque eu tenho que respeitar o horário. Já extrapolei, mas o primeiro dia sempre a gente começa um pouquinho atrasado, porque está ajeitando. Agora, na próxima, por favor, a partir de 6h30 já se programa para estar aqui. Tarefas prévias para vocês, quais são? Terminou ficando 3 tarefas, né?
Não, vou relembrar agora para você, você vai agora. Jesus amado, acho que me assaltaram aqui, pegaram meu celular. Deixa eu pegar aqui. Olhe bem. Primeira tarefa é a tarefa geral prévia. Tarefa prévia. Essa que está aí, ó. Essa daí, da apostila. Essa que está aí na página 3. Mas a aula de hoje gerou. Cadê aqui minha. Deixa eu pegar aqui todas as notas. Cadê? Orientações gerais. Está aqui. Prega a palavra. A segunda aula gerou aquela tarefinha do 2, de 14 a 19, que tem que ler Números 16 também, e fazer aquele exercício. E, em terceiro lugar, nessa aula aí, de fazendo boas perguntas, eu deixei de falar isso aqui que é importante, viu? Mas você tem que ser curioso, tem que discernir e perseverar. Fazer pergunta dá trabalho, mas assim, ó, é aqui. Você precisa praticar a habilidade de fazer boas perguntas. Pode usar as que já tem aí. Procure ver perguntas que tem no próprio texto. E você vai fazer pelo menos aí umas 10 perguntas. Essa é a terceira tarefa. A tarefa dessa segunda aula. Então temos tarefa geral. Aliás, né? Tarefa geral. Olha só, tarefa geral tem a ver com as tarefas prévias que foi enviado para vocês. Que estava lá no momento da inscrição. Lá no final, tem assim, ó. Prepare uma mensagem de 3 a 5 minutos sobre essa passagem de 2 Timóteo 1, de 3 a 14. Essa mensagem deverá ser entregue por escrito ao professor no segundo encontro, ou seja, 2 de maio. Mês de maio. Essa daí não está na apostila, tarefa prévia. Lá quando você fez a inscrição. Você já tem essa aqui, tá? Não, tá na nova. Não, mas ele colocou no formato de texto mesmo do WhatsApp, mensagem do WhatsApp. Você tá no... Não, o calendário não. É o que vem antes do calendário. Ó, o calendário está em Word. Certo? Eu tô sem meu zap aqui que me assalta. Então é porque vocês entraram depois, então, viu, Mateus? Só tem o calendário, mas não tem uma mensagem antes, não? É isso aqui, minha gente, é preparação geral. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Lá em cima aqui, ó, a mensagem. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá as orientações. Aí tem, lá embaixo, tem, ó, requisitos para participação, como que funciona. Aí tem tarefas prévias. Aí nas tarefas prévias tem a preparação geral. Lê o livro de 2 Timóteo, tal. Aí, aqui tem mais coisas. Aí aqui, ó. Lá na frente tem a leitura de passagens adicionais, obrigatória. Lê essas passagens aqui, ó. Todas aqui. Ó. E aí vem a terceira parte, que é preparar uma mensagem de 3 a 5 minutos sobre 2 Timóteo 1, de 3 a 14. E aí com esses requisitos aí, ó. Qual é a ideia principal desse pedaço, tá? Captaram aí agora? Todo mundo? Ok? É isso. Então, olha só, essa daí é a primeira e principal. E aí você vai fazendo essas outras. Essas outras, ao longo do curso, você vai fazendo, tá? Praticando. Devagarzinho. Não come muito assim, de vez você pode empanturar, né? Mas não deixe de fazer, tá? Ok? Deixa eu ver se eu me esqueci de mais alguma coisa aqui. Agora abriu, ó, quando não precisava mais. Ok.
Encontrou aí? Estão encontrados? Não entendeu, não? Ó. Essa vem antes de tudo. Vem antes de tudo. Ó, essas perguntas aí, você pode ver que a preparação geral, ela já vai lhe colocar fazendo boas perguntas, que ela já tem as perguntas. Agora, aqui, ó, você vai fazer perguntas sobre 2 Timóteo de 1 a 18, já está dentro, certo? Então, se você fizer o exercício 1, esse exercício aí da tarefa prévia, eu estou aceitando por esse aqui, tá? Por esse aqui. Agora, teve um segundo exercício que é da primeira aula, que é procurar entender, que é de 14 ao 19. Isso, aí essa é uma outra coisa. Essa é a segunda tarefa. Então, olha, a primeira, você tem aí, na primeira parte, você tem, o seguinte, ó, você tem, preparação geral, você tem o sermão por escrito, concorda? Sermão por escrito, baseado em 2 Timóteo 1, de 3 a 14. Olha só, isso aqui já foi antes. Esse aqui, ó, já estava nas tarefas prévias. Já eram tarefas. Agora, hoje, entrou o quê? Eu vou reduzir para vocês não... Eu estou com medo de ter êxodo, né? Ninguém querer voltar aqui. Então, você vai praticar as boas perguntas já fazendo o sermão. Certo? Fazendo o sermão. Esse sermão aqui. Porque é baseado no mesmo texto, só que aumenta aqui até o 18. Então, você faz as boas perguntas aqui, ó. Segundo lugar, aqui, ó. 1, 2, 3. Aí você tem agora da aula 1, que é 2 Timóteo 2, de 14 a 19, que é para ler também Números 16. Então, clarificou melhor? São 3 tarefas. É porque essas duas aqui, olha só, elas já são... Perdão. Oi. Sim. Sim, pode dar. Aqui nós... Tá em algum lugar aí. Página 7, é? É porque eu não estou com essa apostila aí não, tá? Página 7. Aqui, ó. Certo? Página 7. É a tarefa do sermão. Agora, de leitura, vocês têm a preparação, porque a preparação ela é para você entrar nesse universo que a gente está trabalhando aqui da carta. Por exemplo, lá vai ter leitura de 1 Timóteo também. Então, leitura, vocês vão ter várias leituras. E, veja bem, se você quiser, isso aqui, olha, é uma parte do currículo do Prega a Palavra. Quem gosta de ler, se quiser, esse livro aqui, ó, eu recomendo. Ele é pequeno, eles são só, se eu não estou enganado, parece que 126 páginas, 126, 127 páginas. É muito pouco. Se você ler 10 páginas por dia, rapidinho você lê. Menos de um mês, 17 dias. Esse aqui, ele já é um pouco mais denso, mas quem gosta de leitura, recomendo, porque ele é a base também. Esse aqui é um livro geral, ele trata sobre os gêneros literários, chamado Entendes o que Lês? Do Gordon Fee e Douglas Stuart. Esse aqui, ele já é do 4º módulo, que é Marcos, se chama Pregação Cristocêntrica, fala como que os textos apontam para Jesus, como que a gente pode entender a Bíblia na perspectiva da redenção. E esse aqui, para quem tem insônia, é ótimo. Esse aqui, ó.
quem sofre de insônia, quem tem dificuldade de dormir, a espiral hermenêutica, eles são só de leitura mesmo, assim, prática. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. São em torno de 700 páginas só, né? Se você gosta, brincadeira, tá? É um livro de consulta, não é? Vai ler esse livro de uma vez, tá? Mas, olha só, para vocês, o que eu recomendo é esse aqui, ó. Porque esse livro aqui, ele ajuda muito no entendimento do que é a exposição bíblica. Então, coloquei nas tarefas prévias aí, tá? Tá lá, Kaulak, prega a palavra, tá aí. Esse daqui, ele sai a R$120 a diária, esse aqui. Gente, hoje, ó, o que eu sugiro para vocês é o seguinte, é uma dica aqui bem prática. Se, por exemplo, aqui, ó, 10 pessoas aqui se interessarem, faz o quê? Junta todo mundo e compra numa compra só e paga um frete só. Segunda dica, nós temos o irmão Gerlan, que também pode conseguir, e ele consegue a um preço muito bom. Então, se alguém, aí fica por vocês, eu não vou tomar conta disso não, tá? Quem tiver interesse, pede ajuda do Mateus aí para tentar organizar. E, por exemplo, se 10 livros, 5 livros que seja, vamos ver se o irmão Gerlan, ele consegue, e ele consegue geralmente um preço bom, tá bom? Gente, tem muita dúvida, tem muita pergunta, mas a gente não pode responder toda de uma vez, né? Vamos devagar. Vamos orar para a gente encerrar. Obrigado. Vamos tirar a foto aqui, tá, Mateus? Beleza? Tirar a foto para a gente encerrar oficialmente. Ok? Tchau.